Lula recebe sumidos, não falavam comigo há 10 anos. São Paulo, Brasil meno martes, former brasilião presidente Lula da Silva holds a press conferência at Metalworkers Union Building em São Bernardo do Campo, em São Paulo, Brasil 1 martes 2021. Potupi Cris Faga barra Anadolu AGC via jet de imagens. O ex-presidente também foi procurado por bancos. Porém o PT escalou Fernando Haddad para conversar com o sistema financeiro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT tem recebido telefonemas de sumidos. Pessoas que não entravam em contato com o líder petista desde sua saída do comando do Poder Executivo. Em 2011, tem gente que não falava comigo há 10 anos, relatou Lula, a um ex-ministro petista. Segundo reportagem do jornal O Globo. De acordo com o Globo, os bancos também têm procurado Lula para conversar. Entretanto, o PT escalou um emissário para conversar com o sistema financeiro, Fernando Haddad, seu substituto na disputa eleitoral de 2018. O ex-presidente só pretende conversar com banqueiros no início de 2022. A procura por Lula aumentou desde sua vitória no Supremo Tribunal Federal. Na última quinta-feira, 22, o plenário da Corte formou maioria para confirmar a decisão da segunda turma que declarou a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro na condução do processo do Tríplice de Guarujá, que levou o ex-presidente à prisão por 580 dias. O tribunal entendeu que o reconhecimento da incompetência territorial da Justiça Federal do Paraná e a anulação das condenações do petista não invalidaram a discussão sobre a atuação de Moro no caso. A maioria dos ministros divergiu da posição do relator, Edson Fachin, e impôs uma derrota à Lava Jato. Caso Henri, em carta, mãe acusa Jairinho e diz que pode ter sido dopada na noite da morte do filho. Em longa carta, Monique diz que mentiu anteriormente, porque foi orientada a contar uma versão mentirosa. Você pode apostar individualmente, ou participar de bolões com o site que traz tradição e segurança, para uns apostadores há mais de 17 anos. Alguns fãs estranharam o motivo pelo qual Gustavo Lima apareceu na live de Leonardo após o início. O filme Nomadland foi o grande vencedor da noite, com 3 prêmios, entre eles melhor filme e melhor diretora. Uma explosão durante um chá revelação em New Hampshire provocou tremores sentidos em 2 estados americanos. O estrondo também resultou em rachaduras em algumas casas, com visual que mescla as melhores virtudes das scooters e das motos aventureiras. O modelo tem diversos detalhes que a tornam exclusiva e única. São Paulo. Folha Press menos de um mês após a maior crise militar desde 1977 no país. Jair Bolsonaro voltou a incomodar altos oficiais das Forças Armadas com o que consideram uma bravata, o uso do exército, contra medidas de restrição para combater a Covid-19. Durante sua visita a Manaus na sexta 23, o presidente disse à TV A Crítica que nossas Forças Armadas podem ir para a rua um dia sim, para fazer cumprir o artigo 5º, o direito de ir e vir, acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa. Para membros da cúpula militar ouvidos nesta manhã de sábado 24 pela reportagem, Bolsonaro confunde conceitos e USA sua posição de comandante em chefe das Forças Armadas de forma política, para pressionar adversários, como os governadores João Doria e Rui Costa, o presidente, que já causara contrariedade anteriormente entre oficiais generais ao insinuar que o meu exército iria combater as restrições. Desta vez, foi mais detalhista ao desenhar o que pretende fazer. Nosso exército, as nossas forças armadas. Se precisar iremos para a rua não para manter o povo dentro de casa, mas para reestabelecer todo o artigo 5º da Constituição. E se eu decretar isso, vai ser cumprido. Num trecho observado por um almirante como tentativa de asseverar a autoridade. Juridicamente, a ideia do presidente é uma salada que foi vista como esdrúxula por integrantes do Supremo Tribunal Federal, onde qualquer ação mais radical de Bolsonaro invariavelmente iria acabar. Na entrevista, ele disse que direitos fundamentais de ir e vir e de associação são tolhidos pelo toque de recolher, como instrumento para sacar a carta militar. Usou o surrado artigo 142 da Constituição, que dispõe sobre o emprego das Forças Armadas. No texto, os poderes podem requisitar o uso de força para manter a ordem pública. Aí entra o truque retórico de Bolsonaro, que na entrevista afirma que tem um plano discutido no governo para o que fazer se um caos generalizado se implantar no Brasil pela fome. No discurso presidencial, medidas que visam coibir a circulação do novo coronavírus, que de resto nunca chegaram perto de um lockdown, com exceções pontuais, são as responsáveis por desemprego e miséria. Como é usual, ele culpou ao Supremo por lamentavelmente ter dado poderes aos governadores e prefeitos. O que é uma leitura torta, a decisão da Corte visava suprir justamente a ausência de ações de governo no começo da pandemia. O fato de Bolsonaro ter demorado 4 meses para restabelecer um auxílio emergencial, quando a pandemia recrudescia naturalmente, não entra na fala. O presidente da Câmara, Arthur Lira Pau, inclusive está discutindo a recriação de mecanismos do chamado orçamento de guerra.
guerra, para aumentar o poder de fogo reduzido da ajuda neste ano. O orçamento, aliás, em 2020 foi aceito pelo governo a partir de uma proposta que envolveu o Congresso, Supremo e Tribunal de Contas da União, sem iniciativa por parte do Planalto. A questão é que, na prática, o caos que há no país é sanitário, com as quase 400.000 mortes da pandemia. Na visão de oficiais, não há nada que demande ação militar, no sentido de violência, ou saques sistemáticos de supermercados. Por exemplo, há temores, tanto entre militares quanto entre políticos e membros do judiciário, do agravamento da crise social e eventuais instabilidades. Mas nada parecido com o caos iminente pintado pelo presidente. Há aqui um padrão. Em 2019, quando o Chile enfrentou protestos maciços de rua, Bolsonaro também balançou a ameaça de crise no Brasil, para insinuar que poderia tomar medidas de força. Não deu em nada. Em 2020, ao longo da crise institucional do primeiro semestre, quando participou de atos pedindo o fechamento de outros poderes, Bolsonaro usou o quanto pode a imagem das Forças Armadas. Tudo isso se acalmou até a piora da pandemia, quando o presidente cobrou do então ministro Fernando Azevedo defesa mais apoio político nas forças. Bolsonaro estava agastado com o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, que havia rechaçado publicamente a ideia de envolvimento do serviço ativo com política. Isso devido ao fato de que a imagem do Exército estava sendo corroída pela criticada administração da crise sanitária pelo general Eduardo Pazuello, que acabou demitido da saúde e deve ser o alvo principal do começo dos trabalhos da CPI da Covid no Senado. O resultado foi a demissão de Azevedo, seguida pelo pedido conjunto de saída dos 3 comandantes de forças, transformado por Bolsonaro numa demissão pelo novo ministro, o general Walter Braga Neto, na escolha dos novos comandantes. Contudo, pacificou um pouco a situação interna, dado que eles indicaram que seguiriam exatamente a linha de seus antecessores, paramilitares. As falas de Braga Neto mais alinhadas a Bolsonaro, como no episódio em que ele disse que era preciso respeitar um projeto escolhido pela maioria dos brasileiros, são apenas para consumo externo. Mas alguns políticos tomaram nota do fato de que o presidente citou o ministro nominalmente ao delinear seu plano contra o caos, mantendo cautela acerca de suas reais intenções. Seja como for, as medidas usuais de intervenção para situações de calamidade, estado de defesa mais pontual, ou de sítio no país todo, dependem do Congresso, para serem aprovadas ou seja, seriam de difícil aprovação hoje. Uns militares seguem enredados no cipoal em que se meteram ao permitir a associação de imagem com o governo e, ao auferir vantagens como sua reforma previdenciária e de carreira. Em nova versão, divulgada pelo Fantástico da TV Globo, professora relata que era vítima de agressões rotineiras e que político tinha ciúme doentio. Uma bebê recém-nascida foi encontrada em Salvador, dentro de uma caixa de papelão e com um bilhete dos possíveis pais dela. O caso aconteceu na manhã do último sábado 24. A Marinha da Indonésia anunciou, neste domingo 25, que encontrou o submarino desaparecido, que naufragou 4 dias antes na costa de Bali, e confirmou a morte dos 53 membros de sua tripulação, após uma busca intensa e desesperada. A cantora e influenciadora digital Lívia Bicalho e o namorado, Rafael Ribeiro, foram encontrados mortos em um apartamento localizado em João Monlevade. A polícia investiga suposto feminicídio. VTube é eliminada do 21 com 96,69% dos votos. Terceira maior rejeição da história do programa. Renata Sorra e Bruna Lombardi lembram mudanças de visual para Roda de Fogo, que chega ao Globoplay em seus 35 anos. O alpinista Reni Compião se perdeu durante uma trilha no Zéu e passou 27 horas sozinho no deserto. Ele só foi encontrado graças a um desconhecido que tem como hobby navegar em sistemas de satélite. Autoridades da Indonésia informaram neste domingo que o submarino desaparecido foi encontrado partido em 3 e confirmaram a morte dos 53 tripulantes. Entre as explicações estão reserva de vacinas para a segunda dose, demora na aplicação das vacinas nos municípios, gargalos na distribuição para as cidades e números desatualizados. Militar, irmão caçula de Camila de Lucas, do 21, participa de vídeos da Cister, namora e chama atenção nas redes, veja fotos. Na mensagem do último anjo desta edição do 21, a influenciadora Camila de Lucas, de 26 anos, ivermectina, de tratamento para gado ao Nobel. A história do remédio, sem eficácia comprovada contra a Covid-19, medicamento criado para combater verminoses, foi revolucionário na pecuária e contra a cegueira dos rios, mas, testado contra a infecção pelo coronavírus, ele não mostrou eficácia, e mesmo assim faz parte do chamado kit Covid. Informações sobre ações do batalhão eram vazadas a traficantes em troca de pagamentos. Guardador de carros monitorava a saída de carros do quartel. Político, empresário, jornalista e publicitário José Levi Fidelix da Cruz ficou conhecido por ser o autor do projeto do trem-bala que ligaria Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Fonte do texto, .noticias.iao.com